Muito além do sigilo, o Supremo Tribunal Federal tem uma regra diferenciada para tratar os casos envolvendo autoridades. São os processos ocultos. 149 processos criminais tramitam no Supremo Tribunal Federal. Cerca de 30 são ocultos. Só quem tem acesso são os ministros e funcionários da Secretaria Judiciária da Corte. Eles não aparecem sequer no site do Supremo, ao contrário do que acontece com os processos sob segredo de justiça, em que são informadas as iniciais das partes, a fase do processo e o juiz da ação. A Constituição Federal determina o segredo de justiça em apenas 2 casos. Quando o processo envolve dados íntimos, como por exemplo nos casos de família, ou então quando o juiz entende que a publicidade pode trazer prejuízos ao julgamento. Não há uma regra geral e é justamente por depender da cabeça de cada magistrado que alguns processos sigilosos se tornam também ocultos. A Constituição é muito clara, que os processos devem ser públicos, que os atos processuais devem ser públicos. Um dos processos ocultos envolve o ministro da Agricultura, Nery Geller, suspeito de participar de um esquema de fraudes em assentamentos para a reforma agrária. O tema divide a corte. O presidente Ricardo Lewandowski defende o procedimento, mas outros ministros, como Marco Aurélio Mello, acreditam que o expediente previsto no regimento interno do Supremo oferece um tratamento diferenciado para as autoridades. A advogada Silvia Urquiza enxerga distorções no uso do sigilo. É muito difícil, por vezes, que os advogados tenham acesso ao teor desse inquérito, mesmo quando eles estão representando investigados ou pessoas que eventualmente tenham sido intimadas como testemunhas, e essa é uma briga constante da Ordem dos Advogados e que ela ainda assim encontra resistência nos tribunais. Então vamos lá, Luiz. Processos ocultos, né? Condiz com países democráticos? Uma vergonha. Num país republicano, você ocultar os nomes de forma privilegiada, porque só tem 30 privilegiados no país que tem os nomes aqui ocultados. Isso é uma vergonha. Essa coisa da Idade Média, William, aqui, em que se formou a aristocracia, e a aristocracia não se subordinava a nenhuma regra jurídica de ninguém. Ela mandava em tudo. Então, são resquícios e heranças da aristocracia da Idade Média, e a gente que zomba tanto a Idade Média, deveríamos pensar mais seriamente, porque nós saímos da Idade Média. A Idade Média não saiu da cabeça das pessoas, sobretudo da magistratura. Um juiz, essa semana, prendeu 3 funcionários da TAM porque perdeu o voo. E o cara da TAM, olha, perdeu o voo, já saiu o voo, só está preso. O outro juiz no Rio não te apresenta a carteira, meu carro está irregular, dá voz de prisão também para a menina. Ou seja, o que estão pensando? São o quê? Eles são deuses? São deuses? Não são deuses. Então, esses quase deuses, esses privilégios de classe aristocráticos são vergonhosos num sistema republicano como é o nosso. Agora, a curiosidade é como é que se julga um processo desse? Como é que se julga um processo que é oculto? Porque quando você vai para o plenário, não ocorre também o julgamento? Não, ocorre o julgamento e tudo, só que é oculto. Você não anuncia nem sequer na pauta do dia, não anuncia nem sequer quem está na pauta do dia. Na hora do julgamento, o julgamento é público, não há dúvida. Porém, você não anuncia os nomes. O Emilson Nunes Costa aqui, Luiz Flávio, pelo Twitter. O artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, não se aplica também no processo judicial? Claro que se aplica, e olha como começa o artigo 5º, todos somos iguais desse ponto de vista. Por quê? Somos presumidos inocentes, todos nós. Então, a regra seria essa. Ou não põe o nome de ninguém até sair a condenação final, ou põe o nome de todos. Agora, por que todos têm o nome divulgado e 30 não tem dentro do Supremo? Não pode. Essa regra do Supremo está equivocada, está errada, precisa corrigir isso. Somos todos iguais.